Vamos fazer a leitura comigo desse texto abençoado. Esse texto é o texto marco de 11 anos da nossa igreja. Esse é o texto-chave de 11 anos. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta a Timóteo. Segunda carta ou segunda epístola a Timóteo, Novo Testamento. A última carta redigida, escrita pelo apóstolo Paulo, sua última carta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, e assim que fizer a leitura, mesmo sentado, eu quero convidar você a continuar invocando o nome daquele que é digno e que reina para todos sempre. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 diz, declaração do apóstolo Paulo. Ele diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Quem está aqui, diga amém. Amém. Nós já lemos o texto. 2 Timóteo 1, versículo 12. Glória a Deus. Eu quero aguçar a sua atenção, atrair sua atenção para a palavra de Deus. Paulo faz uma declaração muito forte. Versículo 12 que lemos foi uma declaração do apóstolo Paulo. Olhem para cá. Não disperse agora. Aleluia. Irmãos amados, antes de entrar nesse texto, falar um pouquinho dele, eu preciso abrir um parêntese, uma janela, para te falar sobre o contexto do texto. Esta carta de 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, pois esta carta marca o fim da sua história. Estamos aqui mais ou menos no ano 66 a 67 depois de Cristo. Esta era marca o governo sombrio e cruel do imperador Nero. Paulo estava preso em uma prisão romana chamada Mamertina. Essa prisão era uma masmorra escura e fria. Era este o contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo quando escrevera este versículo do qual lemos. Eu gostaria de te dizer que nos momentos mais difíceis da vida, nós precisamos buscar em Deus e ainda assim entregar o nosso melhor. Como você se comportaria se você estivesse vivendo os últimos segundos da sua vida, ou os últimos dias, os últimos minutos da sua vida? O que você escreveria? O que você deixaria como legado para as pessoas que você ama nos últimos dias da sua vida? O que você escreveria? Você reclamaria dizendo: olha a vida que eu tenho, olha a forma que eu estou vivendo nos últimos dias e instantes da minha história? O que você escreveria diante dos últimos momentos da sua vida? O apóstolo Paulo, ele registra em suas últimas palavras, ele registra palavras de esperança, ele registra ensino, ele registra
motivação, encorajamento, inspiração para aqueles que ficariam, que dariam continuidade à obra do Senhor. É neste contexto de tormento, de aflições, de angústia, é neste momento, nesse contexto de uma prisão escura, fria, que o apóstolo Paulo faz esta grande afirmação, que ele faz essa grande declaração de fé. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Qual será a sua última frase no último segundo da sua vida? O que você dirá? Poxa, eu não queria morrer agora. A última palavra de Jesus foi: está consumado. Ele estava dizendo: está pago, está realizado, está cumprido. Vocês agora recebem a salvação pelo meu nome. Os grandes homens e mulheres de Deus não morrem de qualquer jeito. Eles sempre deixam um legado de fé, palavras que encorajam e que inspiram. Amados irmãos, o tema da mensagem desta noite é uma pergunta ao próprio tema da Conferência Família. O tema da Conferência Família 11 anos é: eu sei em quem tenho crido. Sabemos em quem tenho crido. Então eu estou pegando o tema da Conferência 11 anos, sabemos em quem temos crido, que é uma afirmação, mas desta afirmação eu quero transformar na mensagem de hoje com uma interrogação. Sabemos em quem temos crido? Você entende? Eu estou trocando só a exclamação pela interrogação. Eu estou agora mexendo com você. Eu estou tirando a exclamação, a afirmação que diz: sabemos em quem temos crido. E quero transformar em uma pergunta para o seu raciocínio dessa noite. Você sabe em quem tem crido? De fato, você sabe em quem tem crido? Quem é o seu Deus? A mensagem de hoje está nesse texto do qual lemos. A pergunta é: sabemos em quem temos crido? Porque nós também precisamos ter esta certeza. Vamos lá? Diga assim comigo: a pergunta norteadora desta noite de Deus para a minha vida é esta. Diga assim: será que eu sei em quem tenho crido? É a sua pergunta. Abriu a janela, deixe aberta e vamos fechá-la só após a mensagem. Primeiro, se sabemos em quem temos crido, ou se você sabe em quem tem crido, você precisa ter uma convicção: você carece viver o Evangelho de Deus. Porque quando Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, esse quem de Paulo é Deus, é Jesus. A fé de Paulo está despejada, manifestada, atrelada, ligada em Cristo, em Deus. Paulo diz: eu creio em Deus, eu sei em quem tenho crido. Então vamos lá. Se você, como Paulo, sabe em quem tem crido, e se você crê de fato neste Deus maravilhoso, a primeira lição é: viva o Evangelho de Deus. Olha o que o texto diz, versículo 12, é só esse texto. Paulo diz: por essa causa também sofro
mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Observa comigo o que Paulo diz: por essa, diga comigo, causa. Paulo está dizendo que por uma causa, ele disse: eu sofro, mas eu não me envergonho. A pergunta é: que causa é esta que Paulo está se referindo? Que bandeira é essa que Paulo está dizendo? Eu sofro por isso. Essa causa eu sofro, mas eu não me envergonho. Que causa, que bandeira é essa que Paulo está levantando? Porque hoje levantamos muitas bandeiras. Por exemplo, a política já começa. A política, partidos. Cada um tem o seu. Cada um tem sua bandeira. Nós temos partidos e causas diferentes. Pode observar. Poderia citar aqui algumas em evidência, mas não vou para dar ibope. Não vou citar, senão dá ibope. E tudo que você dá ibope continua no ar por mais tempo. Se você assiste uma novela ruim, mas se você assiste, você dá ibope. E quanto mais você assiste, mais tempo ela vai ficar no ar. E depois volta dizendo: vale a pena ver de novo. Tem gente que perde tempo duas vezes. Perde tempo quando começa e perde tempo quando a novela volta. Vale a pena ver de novo. Vale a pena crer de novo. Vale a pena recomeçar de novo. Vale a pena ter fé de novo. Vale a pena voltar para Cristo de novo. Isso vale a pena. Isso vale a pena. A causa que Paulo diz: por essa causa eu sofro. Tem gente sofrendo por qualquer causa. Esses dias eu vi um comentário interessante do doutor Augusto Cury, se eu não me engano. Ele falou sobre isso. Qual a geração que estamos vivendo? Uma geração que... E aí a imagem que retratava a mensagem, a reflexão do doutor Augusto Cury era o seguinte: era um casal de idoso, no caso os pais, levando o seu filho, um marmanjo, um homem de barba, num carrinho de mão. E aí os pais idosos levando o marmanjão no carrinho de mão. O que isso retrata? É a geração que não cresce, não amadurece, envelhece e continua dando problema e trabalho para os pais. Eu fui educado diferente. A minha educação foi: eu preciso crescer, trabalhar para honrar os meus pais. Quando quis me tornar um jogador de futebol profissional, eu só tinha um foco: se eu conseguir, vou dar uma casa própria aos meus pais. Observa as entrevistas dos jogadores profissionais famosos, talvez a geração mais antiga. Você perguntava bem assim: qual é o seu sonho, menino? Ele dizia: eu quero dar uma casa a meu pai, minha mãe. Mas hoje essa geração, ela quer ser carregada pelos pais a vida toda. Não se posiciona, não contribui, não retribui, não são gratos. E quando sai de casa, sai reclamando, falando mal dos pais. E por isso você pensa comigo, porque tudo isso, toda esta cultura defasada, toda esta cultura desrespeitosa, sem princípio, está acarretando em tragédias na população mundial. Hoje morrem muito mais os jovens do que os mais velhos. Eu sou da época onde os pais pensavam em serem enterrados pelos seus filhos. Mas estou vivendo uma geração atual onde os pais estão enterrando seus filhos. E as maiores causas são tráfico de droga, criminalidade. E aí você pensa: por que tantos jovens morrendo? Eu te faço não uma afirmação, mas um ponto para a reflexão. A maioria, será que eles honram pai e mãe? Será que honram pai e mãe? Primeiro, se honrasse, não entraria no mundo perdido, onde os pais dizem: não entre, não ande com fulano, não ande com ciclano. Então estamos perdendo uma juventude, porque essa juventude perdeu os valores da vida eterna. Que causa você tem sofrido? Por que causa você tem sofrido? Paulo está dizendo: por essa causa eu sofro.
a causa de Paulo? A resposta você pode encontrar comigo no mesmo capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 10 e 11. Que causa é essa? Diz assim, Paulo dizendo: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Está aí, Evangelho. Versículo 11. Deste Evangelho, Paulo diz: fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E aí volta o versículo 12: por essa causa também sofro. Que causa Paulo diz que sofre? O Evangelho. Paulo está dizendo: a causa que eu sofro é a causa do Evangelho. Tem gente sofrendo por tudo na vida. Está sofrendo porque o irmão Zé não falou com ela. Está sofrendo porque a irmã Maria não falou com ele. Está sofrendo porque ele tocava, não toca mais. Pelo amor de Deus, meu irmão, a sua adoração não está no tocar, a sua adoração está no adorar. Só isso. Está sofrendo por tudo. Está sofrendo porque o periquito morreu. Eu gosto de aves, irmão. Sou baiano da roça, nasci lá. Eu gosto dos cães, dos animais, eu gosto dos gatos. Mas tem gente sofrendo por causa do mundo canino e pelo mundo felino. Ou tem gente que o gato morreu, chora 2 semanas, faz velório, faz missa de sétimo dia. O vizinho morreu do lado dele, ele nem sequer faz uma oração pela família do defunto. Gasta milhares, centenas de dinheiro com a cirurgia de bicho. Mas o ser humano não está mendigando na frente da casa dele ou dela, não dá uma marmita. Outrora, uma vez conversando com alguém, com um comerciante, eu queria entender por que essa pessoa se comportava de forma tão ferrenha com o ser humano. Porque eu via essa pessoa tratando bem bichos e destratando o ser humano. E conversando com essa tal pessoa, o nome interrogação, eu perguntei: por quê? Por que eu vejo que você não trata bem pessoas? E ela me respondeu: é porque eu não acredito mais no ser humano. Eu não acredito mais em gente. Já fui assaltado, já me roubaram. Eu não acredito mais em gente. E por isso eu prefiro alimentar mais cachorro do que gente. Porque cachorro não me ataca. Se Jesus preferisse mais os animais do que gente, Ele não morreria na cruz do Calvário. Porque o mesmo povo que Cristo morreu para salvar, disseram: mate-o, crucifica-o, nós queremos Barrabás, mate ele. E por isso Cristo, quando nós declaramos palavras ao vento, Cristo disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Qual é a causa que você está sofrendo? Estamos brigando por política, por bandeiras de homens. Somos egocêntricos, melindrosos, mas não estamos dispostos a sofrer pela causa de Cristo. Quer ver? É só ter um problema na igreja que vai embora, porque não quer sofrer nem uma contrariedade na igreja. Você está sofrendo pela causa de Cristo? Como você pode dizer eu amo Jesus, mas você larga a obra por tudo e por qualquer coisa? Paulo disse: por essa causa eu sofro, por essa causa eu sofro, vírgula, mas eu não me envergonho. Eu não me envergonho pelo Evangelho de Cristo. Irmãos amados, o Evangelho de Cristo não é vergonha, é honra. Sabe o que significa a palavra evangelho no seu original? Boas novas, boas notícias. Pastor, qual é essa boa notícia? A boa notícia é: Jesus morreu na cruz para salvar você e a mim.
condenação. Precisamos então levantar uma bandeira chamada Evangelho. Você já viu alguém sofrendo por causa do Evangelho? Passou uma tribulação na igreja e está lá firme. Está lá firme. Todo mundo fala, sai da igreja. A igreja não presta. As pessoas não valem nada. Mas ela sofre por causa do Evangelho e diz assim: mas Jesus morreu por ela. Que evangelho é esse que Paulo está dizendo? Eu sofro. É o evangelho que ele chama em Romanos 1,16. Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, eu sofro pelo evangelho? Porque ele diz: porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Quando você ouve o evangelho, você está recebendo em seus ouvidos, no seu coração, nos seus ossos, em sua mente, nos seus tímpanos. Deus está derramando poder sobre a sua vida. O evangelho é o poder de Deus. Agora, você já observou como muitos tratam o evangelho? Por exemplo, tem alguns que pregam o evangelho em um panfleto. Tá ligado na videira? Panfleto que você recebe na rua ou nos terminais ou nos pontos de ônibus. E lá naquele panfleto tem lá passagens, trechos, porções do evangelho. Os ignorantes pegam aquilo, é parte do evangelho, amassa e joga fora. Nós fazemos muito no tempo da ignorância, mas hoje você que está aqui, você entende que o evangelho não é nada mais e nada menos que o poder de Deus. É o poder de Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem forte. É o poder de Deus. Este é o evangelho. Eu gosto muito da frase do pastor norte-americano Paul Washer. Ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo pregou o evangelho em todos os lugares por onde ele viajou. Faríamos bem em seguir o seu exemplo. O apóstolo Paulo pregou o evangelho em todos os lugares em que ele viajou. E o pastor Paul Washer diz o seguinte: faríamos bem se nós seguíssemos o seu exemplo. Está ali. Só que nós somos uma geração que tiramos férias da igreja. Tiramos férias do evangelho. Nas minhas férias eu viajar para bem longe. Não levo nem Bíblia. Estou de férias de Deus. O apóstolo Paulo viajava pregando o evangelho. Se você sabe em quem tem crido, viva o evangelho de Deus. Viva o evangelho de Cristo. Levante esta bandeira e afirma como Paulo: por essa causa eu sofro, mas não me envergonho. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ponto 2 da mensagem. O primeiro foi: se você sabe em quem tem crido, e se você crê em Deus, em Cristo, então viva o evangelho. Segundo conselho para aqueles que sabem em quem tem crido. Segundo confie no Deus do evangelho. Observa. O primeiro viva o evangelho de Deus. O segundo conselho
Confie no Deus do Evangelho. Entende? Se você vive o Evangelho de Deus, então confia no Deus do Evangelho que você vive, que você prega, que você crê. Pastor, onde está esta porção abençoada? Parte B, do versículo 12. Vamos lá? Vamos ler. A parte, todo o versículo mesmo é pequeno. Paulo disse, a parte A: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E aí da parte B ele diz: e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Aquele que vive o Evangelho de Deus precisa crer, confiar no Deus do Evangelho. Entende? Confie no Deus do Evangelho, das boas novas de salvação. Desta parte B, eu quero compartilhar com você 3 porções de sabedoria para aqueles que confiam no Deus do Evangelho. Paulo disse: estou bem certo. Primeira porção de sabedoria. O que quer dizer estou bem certo? Estou convicto, estou crendo, estou confiante. Para que você confie no Deus do Evangelho, você precisa ter convicção, você precisa ter certeza, você precisa crer com tudo que você tem. Paulo disse: eu estou bem certo. Ele não disse: eu estou com dúvida, eu não sei se vai dar certo, eu estou em cima do muro, eu não sei se vou, não sei se fico, não sei se é Deus, não sei se é o demônio, não sei se é de Deus, não sei se é do capeta. Paulo disse: eu estou bem certo, eu estou bem certo. Segunda porção de sabedoria para aqueles que confiam no Deus do Evangelho. Paulo diz: primeiro, estou bem certo. Ele diz que Ele é poderoso. Qual é esta certeza? Qual é a convicção que Paulo tem? É em quem? Ele diz: eu estou bem certo que Deus é poderoso. Você precisa estar bem certo que Deus é poderoso. É o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Onipotente, é aquele que pode agir, é aquele que pode fazer infinitamente mais do que você pede e pensa, é aquele que abre porta onde não tem, é aquele que traz à existência o que não existe como se existisse. É esse Deus que Paulo diz: eu estou bem certo que Ele, o Deus do Evangelho que eu creio, é poderoso. É poderoso. Como se Paulo estivesse dizendo: eu estou crendo em um Evangelho que é poderoso, porque o Deus deste Evangelho é poderoso. Quando as pessoas falam bem assim: a oração tem poder. Depende. Olha para uma estátua, vê se acontece alguma coisa. Olha para um pedaço de madeira, vê se acontece alguma coisa. Põe o joelho no chão, clama o nome de Jesus. Tudo muda, tudo se transforma. Escute bem, a oração tem poder, porque o Deus que ouve a oração é poderoso para atender, é poderoso para realizar, é poderoso para curar, é poderoso para transformar vidas. O Deus que ouve a oração, é exatamente Ele que vai responder a oração. Você lembra de Elias e os profetas de Baal? Os profetas de Baal clamaram o dia todo: responde, Baal. Oraram: responde, Baal.
responde Baal. E Elias, de forma irônica, disse bem assim, o comediante da fé, Elias disse assim: talvez Baal esteja de férias, clame mais alto. Baal responde e não responde, o fogo não desce, os sacrifícios não são queimados. Elias disse assim: agora deixa eu te mostrar que o Deus que eu creio é poderoso. E Elias fala bem assim: ó Deus de Israel, responda-me e mostra que tu és Deus sobre este povo. Elias orou, em alguns segundos o fogo, e eles disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levante duas mãos e diga: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Quantos Elias tem aqui nessa noite? Quantos Paulo tem aqui nesta noite? Levante tuas mãos. Eu vou contar até 3 e você vai declarar: só o Senhor é Deus. 1, 2, 3 e... vamos aplaudir esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Terceira porção de sabedoria para aqueles que confiam no Deus do Evangelho. Paulo diz: primeiro ele disse, estou bem certo. Segundo, que ele é poderoso Deus. E terceiro ele diz assim: para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A terceira porção de sabedoria para aqueles que confiam no Deus do Evangelho é: eles sabem, estão certos, eles sabem que Deus é poderoso para guardar. Aqui é uma versão da Almeida: para guardar o meu depósito até aquele dia. Escute bem, o que Paulo está dizendo? Guardar o quê? Ele está dizendo que ele está bem certo que Deus é poderoso. Terceiro, Deus é poderoso, então para quê? Para guardar até aquele dia, o que ele confiou a Deus. Como já foi colocado ali, Paulo está dizendo, em outra tradução diz, o meu depósito. Ele está dizendo que ele confia em Deus plenamente, que Deus guardará o depósito dele até aquele dia. Vamos lá? Que depósito é esse que Paulo confiou a Deus? Sua vida, seu destino, Isabela, seu futuro, sua história. Paulo está dizendo: no dia que eu recebi esse Cristo, eu tenho certeza, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar os meus caminhos, o meu destino, o meu futuro até aquele dia. Agora, que aquele dia é esse? Que aquele dia é esse? Até aquele dia é o dia da volta de Cristo Jesus sobre a terra. Paulo está dizendo: eu tenho certeza que Deus me guardará até o dia do meu Cristo retornar. A nossa vida com Deus é sinônimo de garantia. Paulo está dizendo: eu não estou correndo o risco de ficar pelo meio do caminho. O Senhor pode te guardar em Cristo até aquele dia. Aí ele fala assim: aquele dia. Não fala que dia da semana, não fala que mês e nem fala que ano. Está aberto até aquele dia. Isso é tão lindo, que nós não sabemos dia, nem hora, nem mês e nem ano que Cristo vai voltar. Mas Paulo está dizendo assim: se você confia em Deus, se você confia que Ele é todo poderoso, descansa, que não importa em que ano, em que época, em que era, Ele é poderoso para te guardar
até aquele dia. Pastor, Jesus vai voltar daqui 100 anos. É até aquele dia. Jesus não envelhece. Jesus não pode morrer mais. Morreu uma única vez para salvar o povo. E agora ele volta para levar aqueles que creem. É até aquele dia. Você observou? Tudo na vida terreno tem prazo de validade. Compra uma televisão nova, 3 anos, 4 anos, vai pifar. Geladeira, dura bastante, mas uma hora dá ruim. Carro, vai passando os anos, uma hora dá ruim. Tudo na vida tem prazo de validade. Paulo diz: se você crê em Cristo, que Ele é poderoso para te guardar, descansa, que Ele jamais vai falhar. A sua salvação jamais vai passar, porque Ele é poderoso para te guardar até aquele dia. O Senhor quer te guardar até aquele dia. Hebreus 11, versículo 6. Está escrito o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a parte A. E diz assim, parte B: mas todo aquele que se aproxima dele, primeiro, precisa crer que ele existe. Segundo, que ele recompensa os que o buscam. Observa que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que crê como Paulo, aquele que crê como o apóstolo Paulo, precisa crer que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. Ou seja, se você busca o Senhor, Ele tem recompensa para ti. Ele tem recompensa para ti. Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus. Sabemos em quem temos crido? Estamos vivendo o Evangelho de Deus? Estamos confiando no Deus do Evangelho? E a minha última fala é: aqueles que sabem quem tem crido, aqueles que confiam no Deus do Evangelho, eles precisam ver Cristo como sua maior dádiva, seu maior presente. Se Cristo não for o maior amor da sua vida, então você não conhece o Evangelho. O Evangelho não tem espaço para amantes. Quem vem para a igreja de Cristo não tem espaço para flertar com os amantes, com os Baals. Quem recebe Cristo precisa aprender a amar só a Cristo. Porque aqueles que amam a Cristo, eles vão até o fim. Eles não desistem. Eu quero finalizar a minha fala com uma outra frase do pastor Paul Washer. Ele diz o seguinte: quando começamos a entender quando começamos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Você entende isso? Quando você sabe quem Cristo é e o que Ele fez por você, você não precisa de outra motivação para caminhar. Você não precisa de outras motivações para prosseguir. Cristo é o suficiente. Essa frase, ou essa declaração desse versículo 12, que Paulo diz: estou bem certo, eu sei em quem tenho crido, é uma declaração de fé.
E isto remete à frase de Jó. Quando Jó está doente, quando Jó perder os 10 filhos, quando Jó não tem mais amigos, quando Jó está na miséria, na pobreza, e aí Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive. Você entende isso? Quando tudo parece que está errado na sua vida, quando tudo parece que está fechado, quando as portas parecem estarem fechadas, quando parece que não tem jeito, quando parece que você está no fim do túnel, quando você se sente no fundo do poço, você precisa ter uma declaração de fé, como Jó: eu sei que meu Redentor vive. Uma declaração de fé, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma declaração de fé, como Paulo: eu sei em quem tenho crido. E a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque sabemos em quem temos crido. Levante suas mãos comigo. A sua cura chegou. Sabe, querido, eu poderia aqui estar pregando no último dia da conferência família. Eu poderia estar falando dos 11 anos que a igreja está caminhando. Mas presta atenção, a igreja não estaria aqui com 11 anos se não soubéssemos em quem temos crido. É esse evangelho que eu prego. É o evangelho que te faz olhar para Jesus. Eu fiz um voto com Deus quando me converti. Eu não quero pregar um evangelho que te faz olhar para as coisas, porque as coisas são efêmeras, as coisas são triviais. Eu quero sempre, se Deus nos permitir, em graça, pregar um evangelho que te faça olhar para Cristo, porque Cristo é eterno, porque Ele é poderoso para te guardar até aquele dia.